Estamos começando uma nova série devocional filmada sobre os ensinos que o Senhor nos deixou na carta de Paulo aos Colossenses. Aquela igreja surgiu com uma influência direta do ministério poderoso do apóstolo Paulo. Ele não foi o fundador daquela igreja, mas ele teve influência direta lá, foi o discipulador de Epáfras, que foi o que Deus levantou para ensinar aqueles irmãos naquela cidade. Então, quando nós olhamos para Colossenses, no capítulo 1, os versos 3 a 5, nós lemos aqui a saudação e ação de graças feita pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, o Evangelho chegou até aqueles crentes colossenses e estava prosperando. E o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta de orientação para eles, e nessa transmissão de ensinos, de conselhos, ele elogia aquela igreja porque ela está prosperando. E prosperidade, a gente precisa sempre lembrar que não tem a ver necessariamente com a questão financeira. Prosperidade, ela pode ser simplesmente você funcionar como Deus planejou, ou seja, você viver o propósito de Deus. E, obviamente, para que você viva o propósito de Deus, Ele terá e dará os recursos necessários para isso. Então, aquela era uma igreja que, embora iniciante, ela estava funcionando adequadamente como uma igreja deveria funcionar. Ela estava prosperando. E o princípio que está por trás disso é o que Paulo vai escrever lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, quando Paulo diz: olha, o que da minha parte você ouviu, transmite a outros homens que sejam fiéis e idôneos para transmitir a outros. Ou seja, um passando para outro através de um processo de discipulado. Então, Paulo não foi à igreja dos Colossenses, nem foi o fundador ali, mas ele impactou a vida daquelas pessoas. Quando nós somos comprometidos com a verdade, nós impactamos a vida de outras pessoas. Quando a nossa vida é firmada na verdade, outros são tocados, até mesmo sem percebermos. Eu creio que muitos de nós cristãos vamos chegar lá no céu e vamos encontrar pessoas que foram tocadas, transformadas, salvas, sem que a gente ficasse sabendo durante a nossa vida aqui, porque simplesmente vivemos comprometidos com a verdade. Aliás, a nossa vida, ou o resultado dela, permanece depois da nossa morte. E ainda fala, Hebreus 11, por exemplo, fala de Abel, que o seu estilo de vida e aquilo que ele ofereceu ao Senhor e a maneira como ele viveu, continuou falando até depois da sua morte. Lá em Mateus capítulo 26, tem um episódio interessante em que uma mulher, ela vai e unge Jesus, e Jesus então deixa ali registrado uma fala extraordinária, algo assim especial. Ele diz assim: onde for pregado o Evangelho em todo o mundo, ou seja, em qualquer lugar que o Evangelho for pregado, em qualquer parte do mundo, isso será contado, o que essa mulher fez para a memória dela. Ou seja, nós estamos aqui vivendo esse século 21, essa mulher viveu lá no tempo de Jesus, mais de 2000 anos atrás, mas nós estamos falando dela. Ou seja, o que ela fez ainda fala. Quando vivemos a verdade e com intensidade servimos ao Senhor, a nossa vida fala, toca pessoas. E não fala e toca apenas enquanto nós estamos transmitindo uma verdade, mas a nossa vida transmite essa verdade mesmo depois que partimos. Lembre-se, aquilo que Deus fez no passado, Ele continua fazendo hoje. E Deus pode fazer isso através da sua vida também. Deus não tem filhos prediletos. Se você se dispõe e busca o Senhor, Ele poderá usar você de forma poderosa e tocar outras vidas e marcar outras vidas, e isso dará fruto por gerações.